Mano, o Corinthians venceu na Libertadores e o pessoal tá falando tudo sobre isso, vamos dar uma olhada. Em qual mundo nós estamos vivendo em que o Corinthians é a única equipe brasileira na Copa Libertadores com 100% de aproveitamento? Chega a ser até estranho falar isso, mas sim, é verdade, é de fato verídico. O Corinthians é literalmente a única equipe brasileira da Copa Libertadores que venceu os 2 jogos que disputou, além de ter a melhor defesa e o melhor ataque. E assim, eu não vou mentir pra vocês, tá muito estranho, porque normalmente o Corinthians pode até passar da fase de grupos na Libertadores, mas quando a gente passa, é em segundo lugar, é sofrido, é todo ferrado. Então essa coisa de começar a competição muito bem, na liderança isolada, olha, tá bem estranho, viu? Mas claro, é um estranho bom, mas sendo bem sincero, eu acho que nem o corintiano mais otimista esperava por esse início de Copa Libertadores. Inclusive, essa sequência inicial do Diniz era muito difícil, eram 2 jogos de Copa Libertadores e um derby, e o Corinthians conseguiu ganhar os 2 jogos da Libertadores e empatar o derby mesmo com 2 a menos. E é por isso que eu falo, tem certas Cara, é um início muito promissor do Diniz, né? experiências com futebol que apenas o Esporte Clube Corinthians Paulista pode proporcionar para o seu torcedor. Primeira vez, assim, em muito tempo, que eu vi o Corinthians com jogada. O Corinthians tentando coisas, o Corinthians chegando no ataque, o Corinthians criando, o Corinthians com oportunidades, isso é o quê? E eu vou até, o Canedinho vai ficar com a gente aqui, eu tenho certeza que ele tá vendo o Rivadavia, mas ele pode falar, porque ele tem lugar de fala. É o dinizismo. Ó, belo jogo, acho ali, até o André é grandão, mas eles são jogadores mais técnicos, né? E só achei que o Carrilho entrou muito mal, meu. Nossa, o Carrilho entrou muito fora de giro, tá louco. O Carrilho, geralmente, quando ele entra mal, né? Ele é um cara que sai bem quando ele vai de titular, mas quando ele entra, às vezes ele entra num giro muito diferente em relação aos outros caras. Quase que ele entregou também num passo pra trás ali. Mas fiquei feliz de ver o Corinthians jogando, tá? Achei que tem jogada. Achei que tem outro detalhe que, óbvio, não vai aparecer nos melhores momentos da Comebol, que teve uma hora que o Corinthians tava tocando bola no campo de defesa, no segundo tempo. De um pro outro. Daquele jeitinho do Diniz, né? Domina e toca, domina, toca e sai, domina, toca e sai. Só que não tava rápido. E o Diniz ficava rápido. E isso é um negócio pro torcedor do Corinthians estar aqui com a gente na live ficar de olho. Porque esse tipo de bola, esse toque tem que ser rápido. A gente já falou disso aqui. Da diferença da Europa, do gramado, tem que ser rápido. Cara, e se os jogadores realmente aí comprarem a ideia do Diniz, tem tudo pra dar certo, porque o time do Corinthians é um time muito qualificado. Quando esse tema surgiu ontem na coletiva, né, essa coisa dos profissionais, dos treinadores usarem muitos dados físicos para escalar os jogadores, o Diniz falou assim, olha, eu penso diferente da maioria, eu respeito a fisiologia, mas jogador não é só um monte de osso e músculo. Tem outras coisas que são até mais importantes, e é óbvio que ele está falando aí de lado mental, psicológico, motivação, confiança, e ele é psicólogo, né? E ele é um cara que usa muito isso no seu dia a dia e que leva muito em consideração esse lado humano, e pode ser que com o Dorival, o jogador percebendo que o treinador já não conseguia implantar ideias novas, a confiança vai diminuindo, o desempenho vai diminuindo, sabe aquela famosa bola de neve? A queda do avião, vários pequenos erros, pequenos fatores que determinam um acidente de grandes proporções. Pode ser que isso estivesse ocorrendo, e aí a mera troca de um treinador já pode dar uma oxigenada. Mas, os caras derrubaram. Eu não boto a mão no fogo por jogador nenhum, tá? Sim, dificilmente. Por grupo de jogadores, até porque são grupos muito heterogêneos, cada um pensa de um jeito, é muito difícil. 25, 30 jogadores, eu vou botar a mão no fogo, ninguém tava ali querendo derrubar o cara. Não vou botar a mão no fogo, mas também não vou afirmar isso porque eu não sei. Eu vejo uma diferença hoje, com certeza. Com certeza eu vejo um time hoje que se comporta diferente em campo. Pô, meu irmão, eu tô louco pra soltar aquele meme do Sormani do Corinthians na Libertadores, mas os caras ganhou de novo. Tava dando aquela secada marota no Corinthians hoje na Libertadores, mas eu confesso que eu quase desisti no primeiro tempo. Pô, depois da gente ver um primeiro tempo de Bayern de Munique e Real Madrid na Champions League e ver um primeiro tempo desse do Corinthians Santa Fé, dá até depressão no caboclo. Minha esperança era a resenha nesse jogo, porque se o Corinthians perde, aí ia valer muito a pena, mas aparentemente eu me lasquei, né? No segundo tempo saiu até gol de canela bonito. Primeira vez na vida que eu vejo um gol de canela bonito. O Gustavo Cara, inacreditável, né? Primeira vez que eu também vejo um gol de canela bonito. Henrique fez um gol de canela, de joelho, sei lá, mano. Foi tentar dar um voleio, mas bateu no joelho ou na canela dele e foi um golaço. Ali já foi pros caralho minha secada. E o que o Gustavo Henrique jogou também foi absurdo, né? O Ranieri já tinha abrido o placar aos 51 minutos do segundo tempo. E o Corinthians está 100% na Libertadores. É o dinizismo no Corinthians, meu irmão. São 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Pelo segundo tempo que fez, o Corinthians mereceu a vitória. Produziu mais, teve mais volume de jogo. E, cara, é uma vitória importante do Corinthians. Começa muito bem a Libertadores. 2 vitórias. Não é hoje que eu vou soltar o meme do Sormani. Cara, eu acho que o Fernando Diniz é assim, a gente não tinha nada com o Dorival e com o Diniz tem alguma coisa, então a impressão de ser muito melhor é nítida.
mas eu acho que vai parar num momento que ele precisar de mais peças, que nem pra mim. Eu vejo o trabalho do Diniz entrando em pauta, mas eu não gosto do jeito que ele escala o Bidon. Eu também não. Eu não gosto do jeito que ele põe o Bidon ali pelo lado direito. Eu acho que o Bidon precisava ter mais campo. Mas eu adoro o jeito como o Renatinho falou, que ele chega dando moral na entrevista pro Garro, desde a largada já avisando, ó, você vai ser o meu fera e eu vou fazer você jogar. E o Garro, pô, claramente ele largou com o treinador e com o outro e fala, pô, o cara tá me dando moral, então eu vou dar moral pra ele. E é esse feeling que o treinador tem que ter. E ele traz o Garro à vida de novo, o Garro começa a desempenhar, o Garro é um baita jogador, só que assim, ele não pode tirar o Bidon porque é a galinha dos ovos de ouro, só que ele tá deslocando o Bidon de posição, o que tá fazendo mal pro menino. Então aí vai ter que entrar... Cara, mas vai colocar quem no lugar do Bidon? O Bidon tem muita categoria, né? Pra que ele, enquanto estiver ganhando, tá suave. Assim, ó, só pra gente encerrar e passar pros outros brasileiros, a gente sabe como que é a relação do Diniz com os seus atletas. Pelo menos com vários dos seus atletas. É evidente que ele não tem uma relação profunda com todos os seus atletas, com todos que foram atletas dele, mas a gente vira e mexe, vê ali declarações de jogadores que falam, porra, o Diniz foi muito importante na minha vida, cara, na minha carreira, na atuação, mas também na vida. E ele falou um pouquinho disso ontem na entrevista coletiva, ele fala dessa relação que ele tem com os jogadores, que ele pensa as coisas de uma forma diferente da maioria, e eu li em algum lugar, tanta coisa que eu vou buscar antes da live, mas li uma informação de que o Garro teve uma conversa muito séria e muito franca com o Diniz alguns dias atrás, assim, coisa de revelar coisas pessoais e tal, de estabelecer uma conexão, e pelo que eu li, essa conexão foi quase que imediata dos dois. Isso pode ter a ver com o bom desempenho dele. A gente sabe que ele faz um papel meio de psicólogo ali e de... Enfim, é uma relação diferente. Vamos ver aí se vai dar certo ou não. O Diniz é um líder nato e não faz acepções de pessoa. Ele grita com quem tiver que gritar. Eu vi muitas vezes, mas com o Marcelo não fazia isso, com o Felipe não fazia isso. Uma vez ele deu uma dor no Marcelo, o Marcelo respeitou, abaixou a cabeça e saiu. Uma vez eu fui tentar responder e ele falou, respondendo o quê? E eu peguei, abaixei a cabeça e saí. Isso faz com que os atletas jovens olhem e falem assim, olha, se esses caras que têm nome fizeram isso aí, né? Mas é um cara também que dá muito carinho. Agora, não tenha as dúvidas, eu sou um cara, eu sou muito fã do Diniz e sou amigo pessoal do Diniz. Isso não quer dizer que eu não possa criticar. Pelo contrário, as críticas, quando são construtivas, elas são muito bem-vindas. E o Diniz sabe disso. Às vezes ele passa do ponto. Às vezes ele passou do ponto, né? Acho que no Vasco, por exemplo, teve algumas situações que passou no ponto. No próprio Fluminense, algumas situações, é como ele falou, é refletir. O ser humano é passivo de erro, mas ele é capaz de evoluir. E eu tenho visto a evolução do Diniz, de verdade. Alguns atletas, quando recebem de repente um grito, o atleta tá de boa, tá tranquilo, não tô nem aí, e tá tudo certo, porque ele dá muito mais carinho do que propriamente a dura, a cobrança. Mas existem alguns atletas que não lidam bem com cobrança. Principalmente quando está na frente das câmeras, começa a gritar e tal. O cara não sabe, não dá. Então, alguns estão tudo certo, outros acabam criando um problema. E quando você cria um problema com um, esse um amigo de outro, depois está com problema com outro, daqui a pouco você começa a perder o vestiário. Sabe? Então é esse efeito que dá quando um só realmente não consegue entender. E ótimo, eu também já vi algumas entrevistas. Cara, se não acontecer isso no Corinthians, tem tudo pra dar certo, porque o elenco do Corinthians é muito bom, né? Dele que ele tá realmente ponderando, entendendo que precisa melhorar. E eu acho assim, ele melhorando esses pontos, eu não tenho dúvida de que esse cara vai voar, cara, porque ele é muito bom treinador. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco do Corinthians, a segunda vitória na Libertadores, e esse time já tá conseguindo entender um pouco das ideias do Diniz. O time no primeiro tempo não jogou muito bem, mas no segundo tempo entrou diferente, jogou muito bem, fazendo os 2 gols ali, 2 gols de bola parada, que é muito importante nesse Corinthians, né? O Gustavo Henrique aí sendo decisivo mais uma vez, indo lá no ataque e cabeceando muito bem. O Garro voltando a jogar bem também, né? Muito elogiado. Realmente o Garro tá jogando como 2024, o Diniz tá dando confiança pra ele. E se ele continuar jogando assim, tem tudo pra ser protagonista no Corinthians esse ano. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!